Bom, pessoal, boa tarde, né? Como a gente estava estudando a questão das reações químicas, né? A gente vai falar hoje de funções inorgânicas, né? As funções inorgânicas aqui que a gente vai falar hoje serão inicialmente os ácidos e as bases, tá certo? Então, como a definição que nós temos é a seguinte aqui, ó. Ácidos e bases são funções inorgânicas de extrema importância para os seres vivos, né? Então, de acordo com Arrhenius, né, são substâncias que em solução aquosa, né, no caso aqui os ácidos, eles produzem íons, né, positivos de hidrogênio, que é o H+, tá certo? E as bases, né, elas vão produzir os íons negativos, né? Aqui nessa formação da hidroxila, que é esse OH, né? OH-. Então, H+ faz parte aqui do ácido, né? E o OH- da base, tá certo? Então, a gente vai aprender hoje a diferenciar um ácido de uma base. A diferença é bastante simples, né? Se eu aprender a diferenciar um, eu já consigo, né, digamos assim, entender totalmente o assunto. Ou seja, para diferenciar um ácido de uma base, eu vou perceber o seguinte: os ácidos eles se iniciam sempre com a letra H, né? Então essa letra H ela indica que é a formação de um ácido, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui esse HCl, né? O HCl, o NOH3, né? HNO3, tá certo? Nós temos aqui o ácido fosfórico, né? O ácido hídrico, enfim. Então esse H aqui, como vocês podem ver nesses ácidos de Arrhenius aqui, eles são, né, indicam a formação de um ácido, tá certo? Sempre iniciando com o H. Ácido começa com H na formulazinha aqui. E aqui acima nós temos a foto de alguns, né, produtos, né, e animais que contêm ácido na sua composiçãozinha química. Por exemplo, aqui a abelha ela possui aqui o ácido fórmico, né? A formiga também possui esse ácido, e aqui nós temos a laranja com ácido cítrico, né? A uva com tartárico, o ácido acético, o que mais? O málico, né? E o fosfórico, que é da Coca-Cola, tá certo? Então a diferença entre os dois aqui é que o ácido ele vai se iniciar com a letra H na formulazinha, né? Pra gente aprender os dois. E a base não, ela vai ter lá no final dela o OH, que é uma hidroxila, né? O hidrogênio e o carbono. Então, como é que eu formo lá a base, né? Também conhecida como hidróxidos, tá certo? Por exemplo, o hidróxido de carbono, né? COH, o potássio, que é representado pela letra K, né? Então, para formar uma base, né, ou hidróxido, eu vou colocar o elemento químico, a letra dele, né? A representação desse elemento químico e o OH no final para formar lá a minha base, né? O meu hidróxido, tá certo? Então nós temos o hidróxido de alumínio, né? Al, né? O H, enfim, vários outros. Então a diferença aqui é que o ácido começa com H, né? Lá no início da formulazinha. E a base não, ela vai começar com outro elemento químico, só que ela vai ter no final o OH, né? A diferença é bastante simples aqui. Depois aqui nós temos, né? Um exercício que fala o seguinte: o que são ácidos e bases, né? São compostos que inorgânicos. E tem outras definições que vocês vão colocar aqui na questão número 1. A questão 2, né, a definição do Arrhenius, né, que ele fala lá que eles produzem íons negativos, né, e positivos, né, de acordo lá com o ácido, né, quando compostos em solução aquosa, né? E aqui nós temos a questão número 3, que fala que a gente vai classificar essas funções inorgânicas em ácido ou base, né? O que é que for lembrar aqui? Em cada letrinha, né? Por exemplo, vamos responder aqui a letra A, comentando. A letra A fala assim: nós temos o HCl, né? Que é o ácido clorídrico. Quando eu não sei que ácido é esse, eu não conheço, eu vou identificar pela fórmula dele, né? Eu vou observar que ele começa com H. Então, se ele começar com H, ele vai ser um ácido. E se ele não começar com H, ele vai ser uma base. Então, a letra A, né? A gente vê de cara que seria, no caso, um ácido, tá certo? E a letra B aqui, como exemplo também, ela começa com Ca. Então, Ca não é H, então ela vai ser o que? Uma base, né? Então, essa aqui é a questão número 3. A questão número 4, vocês vão observar essas imagens, né? Onde nós temos aqui o hidróxido de bário, né? Como é que eu sei que é o hidróxido? Porque ele tem um OH no final, né? E ele não começa com H no início, né? Ele começa com Ba, que é do bário. Então ele vai ser o que? Uma base, tá certo? A questão número 5, a solução abaixo é ácido ou base. O que é que eu vou observar? Ela começa com H, né?
Então, se ela começar com H, quem é que começa com H? É a base ou é o ácido, né? Então, a gente vai lembrar disso aí, né? Então, essa aqui é a nossa atividade da nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, podem perguntar.